Aguardar um minutinho. Bom, tô esperando para ver se alguém mais vai entrar. Vamos continuar aqui, tá? Então, a gente está falando aqui, né, como que tem que fazer a análise, né, do mercado, né, dos, dos, dos concorrentes, né, e aqui a comercialização. Estão falando sobre a comercialização. A comercialização é a parte do estudo de mercado que analisa a movimentação dos bens entre produtores e consumidores. Busca determinar os canais de distribuição mais adequados para os produtos considerados. O sistema de informação de preços, a política de vendas da empresa. Então, aqui os canais, né, a comercialização, como que você vai vender? Os canais que você vai distribuir, né? Eu já tinha comentado, né? Vai ser supermercados, drogarias, ou vai ser em lojas, por exemplo, especializadas, né? Então, você vai estudar essa movimentação aí entre bens, produtores e consumidores, bem como, né, como esses produtos vão chegar, né, nesses locais, tá? E o sistema de formação de preços, né, que também vai depender dessa parte dos canais de distribuição, e as políticas de vendas da empresa. Então, conceitos básicos. Então, a gente vai ver a relação entre procura e preços, tá? Então, primeiro, a procura é a quantidade de bens ou serviços que consumidores com um determinável nível de renda estão dispostos a adquirir o produto por determinado preço. Então, a procura é a quantidade de pessoas que vão te procurar pelo que você está oferecendo e que está disposto, né, a pagar aquele preço que você está oferecendo. Qual a quantidade de bens que os consumidores estão dispostos a adquirir varia com o preço dos vendas, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Como a quantidade de bens que os consumidores estarão dispostos a adquirir varia com o preço de venda, define-se função procura como a relação entre preços e quantidades procuradas. Então, o preço, né, aí a procura ela vai depender muito como que o preço, né, o preço de venda vai estar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se você vai comprar um tomate a R$ 9 o quilo, a procura vai diminuir, é melhor não comprar, né? Então, se o tomate ficar estragando, né, eles vão ser obrigados a baixar o preço para poder vender. Então, essa função da procura, ela vai variar, né, em relação ao preço, né, se tiver um preço muito elevado, ou se tiver um preço muito baixo, muita gente vai procurar, e quantidade, igual o caso do álcool, né? Acabou o álcool, aumentou o preço, né? Ou também, às vezes, está muito caro, ninguém compra e são obrigados a baixar o preço, tá?
É o caso aí que, por exemplo, o caso que eu dei do tomate. Então, por exemplo, se você não comprar, né, eles vão ser obrigados a comprar, a baixar o preço, tá? A procura é uma função decrescente, pois quanto mais alto o preço, menores as quantidades procuradas, tá? Então, aí, igual eu falei da questão aí do tomate, né? Ao se definir a relação procura-preços, assumiu-se que somente os preços variam, mantendo-se constante todos os demais fatores, inclusive a renda, tá? Então, aqui, para poder definir uma relação, você tinha que manter uma constante para poder ver como que variava isso aí. Então, aqui eles consideraram constante aqui a procura e somente os preços variando, tá? E manteve, né, a renda da pessoa constante. Então, para você definir que essa procura é uma função decrescente, você manteve a procura, é, por exemplo, manteve todos os fatores, não posso dizer, estáveis, né? Assim, todos, a renda da pessoa não diminuiu nem nada, então você vê que vai ser decrescente, né? Quanto mais alto o preço, né? Menor vai ser a quantidade procurada quando você estabelece que somente os preços aí vão variar, tá? Agora, procura e renda. Da mesma forma que se estabeleceu a relação entre quantidades procuradas e preços, pode-se estabelecer uma relação entre quantidades procuradas e renda. Neste caso, admite-se variação na renda, permanecendo constante todos os demais fatores, incluindo os preços, tá? Então, agora, o preço vai ficar constante, tá? E aí a gente vai ver como é que é a procura com a renda. É claro que quando aumenta a renda, a procura aumenta, né? Então, a relação entre níveis de renda e quantidades procuradas de um determinado bem de consumo corresponde à função consumo para esse bem específico. Função essa crescente, pois quanto maior a renda, maior o consumo. Vocês podem, né, observar. Se você manter, vamos supor, que você ganha 4.000 reais, aí você vai comprar. O que eu posso dizer? Vamos pensar numa coisa. Me ajuda aí, gente. Pensa numa coisa aí que vocês queiram comprar. Ninguém quer comprar nada? Um carro do Rodolfo aí, ó. O carro do Rodolfo, né? O carro do Rodolfo, na verdade, a gente queria ganhar, né? Comprar não queria, não, que Também. é muito caro. Ô, Rodolfo, ó, você trata a Mas como moda de dar carro exemplo, para pode todo ser. mundo. Trata a moda de dar carro para todo mundo, tá? Presente E aí, de, gente, de fica difícil, formatura. fica difícil. Vocês têm que me ajudar a ajudar vocês, é. Então, ou seja, quanto maior a renda, né, maior a procura. Então, vamos supor que o Rodolfo tem lá esse carro de 200.000 reais, né? E quanto maior a renda da pessoa, né, maior vai ser a procura, né, por esse carro, tá? Até porque, e sem ser em questão de carro, né, quando você ganha mais, você gasta mais, né? Você compra mais coisas. Então, aumenta. Aí aqui, vai falar sobre a competição. Aí a gente tem aí esses tipos de competição. Competição entre as empresas, né, que fabricam o mesmo produto. A gente tem a competição pura, que se caracteriza pela homogeneidade dos produtos e compreende duas subcategorias. Aí a gente tem a competição perfeita e imperfeita. A competição perfeita, ela ocorre quando ocorre grande número de compradores e vendedores,
Perfeito conhecimento dos preços praticados por todos e perfeita mobilidade. Então, a competição perfeita é uma competição, é um status aí, vamos dizer assim, ideal. Isso não acontece na realidade. Então, a competição perfeita é quando tem muitos compradores, muitos vendedores, né? Os preços, tem conhecimento sobre isso tudo e corre tudo muito bem, né? Isso aí é ideal, tá? Então, não existe aí na realidade. E a gente tem a competição imperfeita, quando os produtos são homogêneos, mas as demais condições não estarão presentes. Pequeno número de vendedores ou pequeno número de compradores. Então, a competição imperfeita é quando você se caracteriza aí por um pequeno número de vendedores ou um pequeno número de compradores, tá? Os produtos, eles são homogêneos, mas aí não vai ser aí a grande quantidade de compradores e vendedores, e sim pequenos, tá? A competição monopolística, tá? Quando a diferenciação de produtos, ou seja, os bens não são idênticos, podendo ser as diferenças reais ou imaginárias, criadas através da propaganda. Então, aqui o que eu consigo compreender disso daqui, por exemplo, você tem produtos aí semelhantes, eles têm uma diferenciaçãozinha, eles não são idênticos, tá? Então, cria-se que, por exemplo, determinada marca é melhor porque é dessa maneira, tá? Então, você começa a diferenciar por essas diferenças aí que vão aparecendo, que vão sendo batidas aí, né? Às vezes não é tão assim, a diferença não é tão, tão significativa, mas acaba que, por exemplo, determinada marca, ela consegue se, né, posicionar melhor porque cria aquela impressão de que tem aquela diferença, né, que ela é melhor ou que é feito de maneira diferente. Então, aí a gente tem um monopólio. Então, o monopólio é quando só tem um, né? Que a ausência da competição compreende. Então, o pessoal fala aí, por exemplo, a empresa de ônibus, né? Que só tinha uma, né? Então, monopólio. Então, o monopólio ele é ruim, né? Para o consumidor, uma vez que você fica submetido ao preço que a empresa quiser, né? Se for um bem aí que você não consegue, é essencial, né? Você fica submetido ao preço que ela colocar, né? E isso não é bom. No entanto, que, né, pela lei não pode, tá? Então, o monopólio é quando a gente só tem um vendedor, e o monopsônio, que é menos conhecido aí, que a gente tem somente um comprador, tá? A gente tem a competição oligopolística, que ela é caracterizada por uma grande diferenciação de produtos e presença de poucos vendedores. Então, quando você tem muito produto, mas poucas pessoas vendendo aquilo, né? E aqui fala que o modelo, né, de competição perfeita é essencialmente teórico, tá? Dificilmente ocorrendo nos casos reais da competição perfeita. E também a gente tem aquela parte, né, que também é crime também, que eles falam do cartel, em que as empresas aí se reúnem para poder estabelecer um preço, né? Então acaba que o consumidor fica na mesma, né? E eu lembro uma vez que, né, muito tempo atrás, eu estava tirando carteira, aí eu fui fazer orçamento. Aí a moça falou assim: Ah, você pode ir onde você quiser, é tudo cartel, aí, tipo assim. Por que que ela falou isso, né? Cartel é crime, né? Então, não adiantaria eu ficar olhando muito preço, porque eles iam colocar a mesma coisa.
E agora vamos lá. Deixa eu ver aqui o estudo do mercado. Vamos ver essa parte aqui do estudo do mercado, tá? O estudo de mercado tem por objetivo oferecer respostas a 3 questões fundamentais. Quanto se poderá vender, a que preço e quais são os problemas de comercialização, tá? No estudo de mercado, deve-se distinguir 2 aspectos estritamente relacionados entre si. Letra A. Um aspecto quantitativo, que diz respeito ao dimensionamento da procura atual e a projeção de seu crescimento futuro. B. Um aspecto qualitativo, que se refere à identificação dos principais fatores que influenciam ou determinam essa procura, preços, renda, gostos dos consumidores, inovações técnicas, modificações nas políticas fiscais, tarifárias, cambial, flutuações do comércio externo. Então, aqui, o que ele está falando? Que aí a gente tem que ter em mente, né, quando se vai fazer um estudo de mercado, sobre né, a projeção atual e que, né, a futura, né, se esse mercado ele vai ter em crescimento, se ele vai, né, diminuir, né, então tem que levar esse estudo aí em consideração. E também como que vai ser a procura, né? Se vai ter muitas inovações tecnológicas, né? Se estuda se tem inovações tecnológicas nesse setor, né? Então, você vai ter que mudar certos tipos de produção, algumas modificações a nível fiscais também, né? Se vai ter um incentivo ou não, né? Então, tudo isso aí você tem que ter um estudo também para você fazer né, uma perspectiva aqui do que vai estar sendo o que vai acontecer. A elaboração do estudo de mercado pode desdobrar-se em 2 etapas principais. A letra A. Uma primeira etapa de coleta de antecedentes ou informações estatísticas e não estatísticas. E B. E uma segunda análise dessas informações e projeções de tendências. Alguns dos elementos mais importantes a serem considerados estão esquematizados na tabela seguinte. Aí é que fala sobre o estudo. Então, o que ele está falando aqui? É preciso fazer um estudo de mercado. E para a gente fazer esse estudo de mercado, a gente tem que saber qual a quantidade que a gente vai vender, qual o preço que a gente vai vender, e os problemas de comercialização, olhando isso também a longo prazo, né? No que diz a respeito dessas projeções aí que eu já comentei com vocês, né? Então, tem 2 etapas quando você faz um estudo de mercado. Então, aqui é mostrado essas 2 etapas, tá? Então, a primeira etapa é a coleta de antecedentes. Então, você vai pesquisar sobre esse mercado com o qual você quer se inserir, tá? E o segundo é a análise dessas informações, tá? Então, aí, através desse esquema aí, vamos ver aqui as coletas dos antecedentes. Então, você vai estudar o mercado no qual você está inserido. Então, quando você vai fazer a coleta de antecedentes, você vai procurar por dados estatísticos e não estatísticos. Então, você vai procurar artigos, etc., que vão te mostrar esses dados. Então, os estatísticos vai basear em números, né? Em porcentagens aí. Então, por exemplo, você vai estudar o mercado de shampoo, igual a Tati estava comentando, tá? Então, você vai olhar os dados estatísticos, quanto que de produção que essas empresas produzem, basicamente. Elas importam, elas exportam, qual a quantidade, qual a porcentagem, tá? Ao consumo aparente e efetivo, os preços do atacadista, retalhista e produtor, produto, renda nacional, renda pessoal e orçamento de consumidores. Então, esses dados estatísticos vão trazer para a gente porcentagens disso daí. No caso, quando a gente estuda aí a quantidade de produção, mais ou menos, que essas empresas produzem, você tenta
similar perto de de uma possível, da sua realidade. Os dados não estatísticos. E aí você vai ter que estudar o mercado para poder se inserir nele, tá? Use especificações. Normas técnicas, você vai produzir um shampoo. Você vai ter que atender muitas exigências. Por quê? Exigência de qualidade, né? O seu shampoo, por exemplo, ele não vai poder agredir o couro cabeludo, ele vai ter que ter uma porcentagem de uma quantidade de um determinado produto. Quando você for montar essa empresa, ela vai ter que estar um padrão, né? Segue regras também, tá? Então, não é só pegar, chegar e montar. Para você colocar esse produto no mercado, você tem que seguir regras, você tem que fazer todos os passos todos os passos de documentação, tá? Então, as exigências legais. B, características dos consumidores, tá? Bens de consumo final, se vai ser um bem de consumo final dos seus consumidores, bens intermediários, bens de capitais e serviços básicos. Então, ou seja, eu vou ser um varejista, o meu consumidor ele vai ser varejista, ele vai ser atacadista, se eu vou oferecer um serviço ou não, tá? Bens e serviços competitivos, tá? Então, você vai olhar a competição do mercado, as fontes de abastecimento. Aconteceu muito aí, por exemplo, na Natura e tudo, alguns produtos não chegaram, por exemplo, assim, porque não tinha, né, a matéria-prima, as fontes de abastecimento, às vezes, com a pandemia não teve aquela extração, então acabou as fontes de abastecimento, tá? A capacidade instalada, as características da produção, a formação de preço e margens de lucro, tá? Condições da política econômica, né, que interfere bastante, a gente até falou que é um fator que não é controlável, né, o fator político, né? A questões das tarifas, impostos e subsídios, tá? Então, isso tudo são coleta de antecedentes. Então, você vai pegar outras empresas que têm esse mesmo tipo aí de mercado e vai estudar, para você poder ver como você vai se inserir. E depois a análise e projeção. Então, a gente vai fazer uma extrapolação de tendência histórica e projeção à base do coeficiente de elasticidade e renda, tá? E aqui entram uns cálculos também. Então, extrapolação da tendência histórica, né? Ver se a gente consegue extrapolar isso daí daqui a um tempo, como que vai estar esse consumo? Será que ainda vão consumir ou não, né? Coisas que perderam, às vezes, o sentido, por exemplo, disquete, CD, né? Às vezes a gente consegue fazer essa extrapolação histórica, né? Às vezes né, ela não está muito clara. E essa projeção à base do coeficiente de elasticidade e renda, tá? Que aí é uma coisa mais, assim, específica mesmo da área. Então, uma distinção fundamental que deve ser feita em qualquer estudo de mercado é a que se refere à natureza do bem ou serviço produzido ou às características dos seus consumidores. Vale dizer que bens de consumo final, bens intermediários, bens de capital e serviços diversos, tá? Aqui fala um pouco sobre a demanda, peraí. Vamos começar essa parte aqui. Eu vou até essa parte aqui, até antes de capacidade de comprar. Vamos falar sobre as determinantes da demanda, tá?
Então, frequentemente, a renda do consumidor é usada como o único determinante da demanda. Embora seja verdade que nenhuma demanda pode existir sem renda, o comportamento do consumidor também determina a demanda. Deve-se notar que a demanda é influenciada tanto pelo desejo quanto pela capacidade de comprar. Tá? Muitas pessoas desejarão possuir, por exemplo, um Rolls Royce, né, aquele trocou, BMW, que elas consideram o máximo em questão de transporte. No entanto, nenhum desejo será satisfeito se não considera a capacidade de comprar. A maioria dos consumidores tem caprichos, desejos e aspirações que jamais poderão materializar-se e ensinam a constituição à demanda. Então, é o caso que a Tati deu do carro de R$ 200.000 aqui. Então, o desejo dela de comprar esse carro é um capricho, uma aspiração, mas, por enquanto, né, por enquanto, tá, viu, Tati? Ela não conseguiu comprar. Eu acho que vai demorar muito ainda. Por enquanto, ela não conseguiu comprar esse carro. E esse desejo, esse simples desejo da Tati, ele não vai entrar como uma demanda. Então, a demanda só vai existir quando a pessoa tem a renda mesmo para poder comprar. Então, por isso que aqui fala, elas jamais serão materializar-se em si e não constituirão a demanda. Por outro lado, numa economia de mercado, a demanda dirige muitos aspectos, né, econômicos da produção. À medida que os consumidores distribuem suas rendas entre as numerosas ofertas do mercado, eles registram, assim, sua demanda de qualidade estéticas e não econômicas encontrada nos bens e serviços. Se os consumidores desejam tecidos domésticos coloridos, ao invés de brancos, então será fabricada uma quantidade de tecidos coloridos. Gente, agora voltou, né, os tecidos coloridos. Antigamente, era tecidos, na época da avó, né, eram as coisas coloridas, né, geladeira colorida, os utensílios coloridos, né? Busca, colorido. Isso. Aí depois entramos na época do preto, depois do branco. Agora tem aquele inox, né? E os coloridos estão voltando. Então, aí estão tendo uma demanda aí, ó. Um desejo de comprar coisas coloridas. Então, a indústria está fabricando. A mesma coisa de móvel também. Tem uma época que um móvel e um determinado tipo de móvel está mais famoso. E vai mudando, né? E para de quase produzir o outro, você quase não acha mais, né? E fica só aquilo ali, né? A época do marfim, por exemplo, móveis marfim, por exemplo. Aí fica só naquilo ali. Aí depois entra outro, é difícil achar de outra maneira, né? Então vai sendo assim. Então, se eles desejam alimentos processados que imitam pratos italianos, espanhóis ou orientais, estes também serão disponíveis. Então, aqui até que a gente está bem... na indústria alimentícia aí desenvolve bastante essa parte, né? Nós temos aí variedade de alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, hoje é fácil aí a gente comer um prato, né, que imita um prato italiano, espanhol nem tanto, né, assim. Oriental, né, que tá bem aí, né, na moda, as comidas aí, né, orientais. Então, vai estar disponível, tá? Assim, a demanda destes também tornam-se disponíveis. Assim, a demanda determina não somente o que é produzido e os preços, mas também as numerosas ramificações que se juntam às ofertas de mercado. Os fatores que devem ser levados em consideração para avaliar as oportunidades de mercado são: a renda dos consumidores, né?
O 2, seus gostos e preferências. Então, assim, do nada começou a produzir de novo, né? Batedeira vermelha, né? Fez uma pesquisa aí e, né, foi visto o gosto desses consumidores no atual momento. 3, suas expectativas com relação às suas rendas futuras e preços futuros. 4, os preços de bens correlatos e substitutivos. 5, o número de consumidores no mercado. Então, você vai né, olhar tudo isso daí, quando você vai fazer esse estudo. Se olharmos em conjunto e em sentido amplo, os determinantes da demanda, veremos que correspondem ou à capacidade de comprar ou à vontade de comprar, tá? Então, aqui ele fala que também agora esse desejo também, né, esse gosto das pessoas passou a ser também uma oportunidade de mercado, né, na forma de comercializar. Talvez aí, né, produzindo muito, né, e a tecnologia chegando, pode ser que vai diminuindo aí o valor, né? É o caso do computador, por exemplo, né? Eu estava vendo outro dia um vídeo. Na época, o computador, depois eu vou mandar para vocês depois. Era 12 parcelas de 200 e alguma coisa. 12 parcelas? Não, era mais. Era mais, acho que era 24 parcelas de R$ 200 na época, muitos anos atrás, que ela tinha um Windows 95. E naquela época, o salário mínimo era R$ 110. Então, o computador ia sair por uns R$ 4.000, mais ou menos. Então, olha para aí para você ver como que a gente tinha que avaliar. Então, assim, foi uma tecnologia que foi ficando acessível, né? E foi barateando aí, né? Naquela época também, eram poucos aí que poderiam, né, consumindo, ter esse tipo de consumo, né? Comprar um computador, né, R$ 4.000 na época, eram para poucos, né? Poucos tinham. Depois eu vou mandar para vocês o vídeo do computador. E a mulher fala como se fosse a tecnologia mais avançada do mundo. Aí, gente, na próxima aula a gente continua aqui, tá? Ok. Então tá bom, gente. Um abraço, até amanhã novamente, né? Tchauzinho. Boa noite. Última notícia, confirmaram a morte do ator. Agora? Agora, tá dando na Globo. Nossa, que triste, gente. Ele é tão divertido. Falando na Globo agora. Complicado. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Tchau, viu? Tchau.